gravação. Vamos lá. Bom dia. Vamos dar continuidade aqui à apostila de crimes contra a fé pública. Estamos aí na questão 41, então vamos dar continuidade. Vimos a 40, né, que o agente que falsificar e em seguida usar o documento falsificado responderá pelos crimes de falsificação. É a regra, né? Aquele que falsifica e depois utiliza a falsificação que ele fez, responde pelo crime de falsificação. Porque o uso se torna um pós-facto impunível. Vamos ao 41 agora. SESC 2012, Polícia Federal, agente da Polícia Federal. Luiz, proprietário da mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar o troco para um cliente com cédulas falsas de moeda nacional de R$ 20, e R$ 10. Os policiais ainda prenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de R$ 20 e 6 cédulas de R$ 10 falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz, guardar e introduzir em circulação moeda falsa configuram crime único? Sim, né? Porque, apesar de ter várias descrições, né, no tipo penal, o fato de você fazer uma das descrições, quando você tem um tipo penal, tem várias descrições, né? Fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Produzir, guardar. Você fez uma, você cometeu o crime. Você fez duas, você cometeu o crime. Você fez as três, né? Você transportou, você produziu, você usou, você fez o mesmo crime. Não faz diferença nenhuma, entendeu? Você não vai, tipo, eu guardei, produzi e transportei. Então, vou punir você 3 vezes no mesmo artigo. Não faz sentido, vai ter um bis e idem ainda. Então, vamos lá. Não, né? Então, tá certo. Configura um crime único? Sim. No caso, a afirmativa está correta. Eis que as condutas de guardar e introduzir em circulação moeda falsa configuram apenas um delito, qual seja o delito de moeda falsa, previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal. Moeda falsa. Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Reclusão de 3 a 12 anos. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta. Olha só, a quantidade de coisa que tem. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Ou seja, basta que você faça um desses, você já cometeu o crime. Ou se você fizer todos, não dá para fazer todos porque alguns são excludentes, mas eu acho que dá, não sei. Você importou por meio de você ter adquirido, e aí você, sei lá, emprestou e depois, né, introduziu também, já cometeu o mesmo crime. Está cometendo o mesmo crime de moeda falsa. Vamos lá. 42. SESC 2012, Polícia Civil do Ceará, inspetor de Polícia Civil. Considere que uma batida policial, um indivíduo se atribua falsa identidade perante a autoridade policial, com o intento de ocultar seus maus antecedentes. Nessa situação, conforme recente decisão do STF, configurar-se-á crime de falsa identidade, sem ofensa ao princípio constitucional da autodefesa. Certo. Isso aqui toda hora cai. A súmula 502. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que a situação de alegada autodefesa. 43. Se um indivíduo adquirir gratuitamente maquinismo para falsificar moedas, também no mesmo concurso, Polícia Civil do Ceará,
moedas e alcançar o seu intento. Então, nesse caso, ele responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com o delito de pretextos para falsificação de moeda. Errado. Errado, é só moeda falsa. Né? A moeda falsa. Vamos lá, porque vai absorvendo. Para que o agente fabrique moeda falsa, praticando o crime do artigo 289 do Código Penal, é necessário que ele se utilize do maquinário necessário, tendo, portanto, a sua posse ou guarda. Desta forma, quando o agente fabrica moeda falsa, ele necessariamente está praticando também o delito de pretextos de falsificação, previsto no artigo 291 do Código Penal. Contudo, como é um meio necessário para o outro, bolsa e maquinário é meio necessário para fabricar moeda falsa. O agente responde apenas pelo crime fim, moeda falsa, ficando o crime meio pretexto de fabricação absorvido pelo princípio da construção. Portanto, a afirmativa está errada. 44. SESC 2008, SEMAT Aracaju, Procurador Municipal. Considere a seguinte situação hipotética. Kátia, proprietária de uma lanchonete, recebeu de boa fé uma moeda falsa, ou seja, ela recebeu. Ok. Após constatar a falsidade da moeda, e isso acontece muito, né? A pessoa vê que foi lesada, quer lesar, passar para frente, né? Aí faz o erro, né? Passa para frente, não interessa se foi má fé lá o seu recebimento ou não. Que aí, a partir daí, você começa a ter má fé. Né? Eu vi qual é o correto, e no banco, vai no banco, as pessoas não sabem disso, vai no banco, diz, olha, recebi essa moeda falsa. O cara vai te dar o mesmo valor, X, entendeu? Tem uma regra do Banco Central, Sabia não. Você chega lá... Só no Banco Central? Não. Tem uma regra do Banco Central para os bancos, entendeu? Você vai lá, vai descrever para o gerente, ó, recebi assim, nessa situação, entendeu? Não sei se tem que fazer boletim de ocorrência. Eu sei que se você recebeu de boa fé, você pode pegar o dinheiro em qualquer banco, Banco do Brasil. Você vai receber essa nota de R$50, só que eu acho que ela é falsa. Eles vão conferir, não é falsa. Vai fazer um registro para passar para o Banco Central e aí você recebe os seus R$50. Kátia, proprietária de uma lanchonete, recebeu de boa fé uma moeda falsa. Após constatar a falsidade da moeda, para não ficar em prejuízo, Kátia restituiu a moeda à circulação. Nessa situação, a conduta de Kátia é atípica? Não, né? Não. Pois ela recebeu a moeda falsa de boa fé? Não. Nesse caso, Kátia também responde pelo delito de moeda falsa, com penalidade mais branda, pois, após saber da falsidade da moeda, restitui a circulação, nos termos do artigo 289, parágrafo 2º, que é o seguinte, quem recebe, né, quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira moeda falsa ou alterada, e a restituir a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido de detenção de 6 meses a 2 anos. SESC 2008, mesmo concurso, Procurador Municipal. No crime de falsificação de documento público, se o agente é funcionário público e comete delito prevalecendo do cargo, sua pena será aumentada de 1/6? Também. Certo. Certo. Todo crime aqui de falsificação, a maioria, você aumenta de 1/6 se a pessoa é funcionário público. Se o agente é funcionário público, aqui, ó, artigo 297, documento público. Falsificar todo em parte documento público, alterar documento verdadeiro, público verdadeiro. Se o crime é funcionário público, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se da pena da 6ª parte. 46, mesmo concurso, 2008, Procurador Municipal. Não comete, vamos marcar aqui o não. Quando estiver na prova, você dá um riscão, assim, não, para não perder o raciocínio. Não comete o crime de falsidade ideológica o agente que declara falsamente ser pobre, assinando declaração de pobreza para obter os benefícios da justiça gratuita, pois a declaração não pode ser considerada documento para fins de consumar o crime mencionado? Não. Eu acho que está errado. Está errado, ele comete crime de falsidade ideológica. Porque a falsidade ideológica é o fato de você colocar ali fatos sobre a sua vida que não é verdade, né?
Vamos ver aqui. Essa aqui já pegou a gente aqui pelo pé, né? Pegou os dois concurseiros aqui. Vamos lá. Ele está dizendo que não comete crime de falsidade ideológica quem fala falsamente que ele é pobre. E aí, enterrou. Por quê? Olha o que é a resposta. Tanto o STF quanto o STJ entendem que, neste caso, a conduta é atípica, pois o documento no qual se afirma ser pobre, por si só, não possui valor probante, representando apenas um pedido sujeito à posterior verificação, de forma que este documento não se amolda ao objeto penal do artigo 299 do Código Penal. Vejamos. Consoante recente orientação jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal, seguida por esta Corte, eventual declaração de pobreza firmada com o fito de obter o benefício da gratuidade de justiça não se adequa ao tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal, pois não possui por si só força probante, já que sujeita a posterior averiguação pelo magistrado do ofício ou a requerimento. Ou seja, como não produz efeito automaticamente a declaração de justiça gratuita, porque a declaração de justiça gratuita, quando você faz a petição inicial, você junta os documentos da parte, né? Carteira de identidade, comprovante de residência, né? As provas, e solicita lá na petição, dentro da petição, a justiça gratuita e anexa, né, os comprovantes de justiça gratuita. E o juiz, na inicial, quando ele aceita, ele diz ou não se ele vai aceitar a justiça gratuita. Né? Ele pode dizer não. E você é obrigado a pagar as custas. Né? Vai emitir o boleto lá e vai ter que pagar. Enfim, mais uma que a gente aprendeu. 47. Mesmo concurso procurador municipal. O crime de falsidade material de atestado ou certidão prevê a pena de detenção ao agente que o pratica. No entanto, se o crime for praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, de multa. Correto. Falsidade material de atestado ou certidão. Vamos lá. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor da certidão ou do atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer vantagem. A pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, ou seja, você quer obter lucro com isso, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Essa prova aqui de procurador foi boa. Hein? Eu vou cada detalhezinho. Então, aplica-se a pena de multa também. Correto. 48. SESC 2009, Secretaria de Administração, né, de Sergipe, procurador. É atípica. Opa. Não, é típica. Não, calma aí, vamos ler ainda. Já leu? É atípica a conduta de quem institui a circulação, cédula recolhida pela administração pública para ser utilizada. Errado, né? Típico. Crimes assimilados é de moeda falsa. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, nota ou bilhete verdadeiro. Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de utilizá-la na circulação, sinal de indicativo de fim de utilização, restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições, ou já recolhidos para o fim de utilização. Errado, é típica. Vamos lá. 49. O direito penal não pune os atos meramente preparatórios de crimes. É a regra geral. Tá. Beleza. Correto. É o objetivo, né? Objetivo. Razão pela qual é a típica conduta de quem simplesmente guarda aparelho especialmente destinado à falsificação de moeda sem efetivamente praticar o delito. Aí está errado. É errado. Só o fato de você ter o maquinário, que ele é próprio para a produção de moeda falsa, já configura crime. Isso. Isso daí é a exceção da regra. Então está errado. Exceção da regra, justamente. CESP 50. 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de polícia. Vamos lá. Em crimes de moeda falsa, a jurisprudência predominante do STF é no sentido de reconhecer como bem penal tutelado não somente o valor correspondente à expressão da moeda monetária contida nas cédulas ou moedas falsas, mas a fé pública, a qual pode ser definida como bem intangível, que corresponde exatamente à configuração que a população deposita em sua moeda.
Correto. Acho que o que... Incorreto? O que Ó, tu em crimes de achou? moeda falsa... Fala. Peraí, o que é que eu pensei? O crime de moeda falsa é no sentido de reconhecer como bem penal tutelado não somente o valor correspondente, mas ele não diz que é irrelevante o valor? Não. Tanto é que você não leva em consideração não somente o valor, porque independente do valor da moeda, você vai responder pelo crime. Tanto é que você não leva em consideração o valor. Ele fala assim, ó, não leva não somente isso aqui, ó, não somente o valor correspondente da expressão monetária, certo? Não somente ela. Tanto é que quando o valor é pequeno, tipo uma moeda, uma nota só de R$ 100 ou de R$ 50, ainda assim você vai responder, não tem o princípio da bagatela, por quê? Porque o que você também quer, né, colocar como bem tutelado é a fé pública que as pessoas têm na moeda. Se você começa a dispensar o cara que falsificou 50, 100, você começa a ocorrer que tem na Argentina. Não sei se você já foi na Argentina. Na Argentina, você chega lá, ninguém aceita nota de 100 pesos. Quer dizer, na época que eu fui, ninguém aceita. Você dá uma nota de 100 pesos para a pessoa, não. Tem outra aí, que é a nota mais falsificada, não tem nem como você saber se está certo. Ou seja, perdeu a fé pública na moeda deles. Às vezes eles aceitam real, e depois vão ter o trabalho de trocar, fazer o câmbio, do que aceitar a nota deles de 100 pesos. Então a 100 é a menor deles, é isso? Não Ou é sei. que perdeu a fé pública por ser mais Perdeu, falsificada? é a mais falsificada. Entendi. Então, você pode usar de 20 pesos, 50 pesos. Se você pegar uma nota de 100 pesos, e aí você chega lá turista, daqui a pouco você também não quer aceitar. O cara quer te passar, não quero também. Não consigo passar para frente, sim. Entendi. Então, quando nossa legislação penal tenta fazer isso, né, não liberar nem as pequenas notas, justamente por causa disso, nem pequenos valores. Porque senão você perde a fé pública no negócio, né? Vamos só ler rapidamente aqui. Ó. De fato, a STF entende que o bem tutelado não é apenas o patrimônio de quem possa ser prejudicado com o recebimento da cédula, mas também, principalmente, a fé que as pessoas depositam nas cédulas que circulam no país, sob pena de se instalar o caos, em total descrença acerca da legitimidade de toda e qualquer cédula que os cidadãos recebem. Vejamos, a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de reverenciar em crimes de moeda falsa a fé pública, que é um bem intangível, que corresponde exatamente à confiança que a população deposita na moeda sem dessa moeda. 51. 2009, Seconte, auditor do Estado. A conduta de quem se declara falsamente pobre, visando obter benefícios da justiça gratuita, subsume-se ao delito de falsificação de documento particular? Não, né? Sim, foi o que a gente viu ali agora. Uhum. É uma conduta típica. Tanto o STF quanto o STJ entende que é uma conduta típica. Então, não falsificou nada. Desculpa, é errado. Que o magistrado vai ainda ver. 52. FESC 2010, embasa, analista administrativo, analista de saneamento, aliás, advogado. Segundo o STJ, no caso de crime de falsificação de moeda, a norma penal não busca resguardar somente o aspecto patrimonial, mas também, principalmente, a moral administrativa, que se vê flagrantemente abalada com a circulação de moeda falsa. No entanto, a pequena quantidade de notas, o pequeno valor de seu somatório, é suficiente para quantificar com pequeno o prejuízo advindo do ilícito perpetrado, a ponto de caracterizar a mínima ofensividade da conduta para fins de exclusão da sua tipicidade? Não. Errado. Ainda que seja pequeno, errado. Portanto, errado. Ainda que seja pequeno o valor, você não vai liberar a pessoa. SESC 2009, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Defensor Público. A apresentação de documento falso à autoridade incompetente, após exigência desta, não configura o crime de uso de documento falso? Vamos lá. Isso aqui é bem Ele pegadinho. está falando incompetente, né? Você apresenta um documento falso à autoridade incompetente. Ou seja, você não lesou ninguém. Após exigência desta, não configura o crime de uso de documento falso.
É porque é o seguinte, não tem lesividade nenhuma, porque a autoridade era incompetente. Entendeu, Então, maluquice? tá, não Vamos, configurou os documentos falsos, certo, né? porque você não usou o documento. Por que você não usou? Tipo Porque a assim, autoridade era eu incompetente. mostrei pra ti, né? Aham. Não tem nada a ver com isso. Você não vai me lesar. Vamos lá, vamos ver o comentário. Então. Embora o STJ entenda que a exigência pela autoridade pelo documento não descaracteriza a prática de um uso de documento falso ou falsa identidade, a depender do caso, a jurisprudência entende que a apresentação de documento falso perante a autoridade competente não caracteriza o delito. Vejamos lá. Uso de documento falso, apresentação de documentos feito para guardas municipais e operação de bloqueio. Não é atribuição desses agentes, artigo 144, parágrafo 8 da Constituição Federal e 147 da Constituição Estadual. Não há crime de uso de documentos falsos. Ou seja, nesse caso aqui, que gerou essa jurisprudência, a pessoa apresentou a guarda municipal. A guarda municipal não é responsável por trânsito, né? Foi num bloqueio. Bloqueio é a chamada blitz, né? Apresentou numa blitz um documento falso. Como a autoridade é competente, não houve a lesividade. Né? Então, quer dizer Enfim, que o guarda municipal não tem competência ali para... bloqueio de trânsito, fazer blitz de trânsito. Ah, entendi. Porque o ato do policial que estava irregular, né? Uhum. Mas, por exemplo, se ele tivesse abordado numa abordagem comum, provavelmente seria preso, né? Polícia militar seria. Ah, porque o guarda municipal também não pode fazer revista, não, né? Possivelmente. E na verdade eu não apresentei, você apreendeu o meu documento. O que está aqui Entendi. no caso aqui, ó, o que está colocado aqui, a apreensão do documento feita pelos guardas municipais. Entendi. O crime é de apresentar documento falso, de usar. Eu não usei, você que pegou no meu carro aqui, Entendi. entendeu lá? Bem, essa questão foi boa aí também. Vamos lá. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, ficou na cabeça aqui. E se fosse um policial normal e ele só pegasse... A mesma situação. Mesma Se fosse só um situação. policial. Não, A se mesma fosse um situação. policial... Aí teve duas situações. Primeiro, a autoridade incompetente, segundo ele, que apreendeu. Em outra situação, se fosse um PM apreendendo, aí você teria que ir lá no caput do artigo, ver bem lá, se o cara portar o documento. É crime. Eu Ele não acho que só o apresentou. fato... eu Aí acho tem que que o fato ver. de portar... No caso da CNH, a própria lei diz que portar, ainda que você não apresente. Entendeu? Não sei Ah, se é a você lembra. CNH, justamente. CNH fala que você portar, ainda que você não apresente ela, você já está cometendo crime. Verdade. Não tem essas questões. Vamos lá, SESC 2009, Defensor Público, Defensoria Pública do Estado de Espírito Santo, Defensor Público. Se, ao ser abordado por policiais militares em procedimento rotineiro no centro da cidade onde mora, o indivíduo se identifica com outro nome, a fim de esconder antecedentes penais. Esse indivíduo praticará o delito de falsa identidade, segundo o STJ. Certo. Daí já está batida. É. Tá aqui. O uso do documento falso não pode ser invocado para justificar o princípio da autodefesa. 55. SESP 2013, Polícia Federal Delegado, 2013. A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feita oralmente, com o poder de ludibriar, quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público. Quando formulado por escrito. Errado, né? A falsa Errado. interpretação. Geralmente com o poder de ludibriar, quando formulada por escrito. Não, aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, artigo 37, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio à lei ou para causar dano a outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, multa se o caso constituir crime mais grave. Ó, o que não pode ocorrer é a apresentação de documentos falsos com o fim de se fazer passar por outra pessoa.
pois neste caso teremos uso de documentos falsos. Ele fala que é o seguinte, ó, quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público. Então, eu posso falar que eu sou outra pessoa, mas posso escrever, estou falando de tal. Sou uma pessoa que tem deficiência. E vou lá e escrevo. Qual é o seu nome? Bota aqui. Eu não apresentei nenhuma identidade. A partir do momento que você apresenta uma identidade falsa, você está usando só outro crime. Está apresentando uma identidade. Mas eu posso fazer por escrito ou oralmente. A polícia me prendeu. Por algum motivo eu não estou conseguindo falar. Qual é o seu nome? Eu escrevo ali, entrego escrito. Eu estou apresentando documento público? Não, só estou dizendo que eu sou outra pessoa. Estou cometendo crime escrito. Entendeu? É porque Nesse caso é falso? Hã? Não, esse caso está errado. Ele queria induzir você que, pelo fato de você botar escrito, você está produzindo um documento público. Não. Você está continuando o mesmo crime, que é de falsa identidade. Porque a falsa identidade é você informar que você não é uma pessoa, querendo, né, às vezes, esconder os seus antecedentes criminais. Entendeu? Mas você pode fazer escrito também. 56. Vamos lá. Defensoria Pública do Estado do Distrito 2003, 7. Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal. Defensor Público. Não existe Estado do Distrito Federal, mas tudo bem. Julgue os itens seguintes relativos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, roubo e falsificação. O agente que falsificar cartão de crédito ou débito cometerá, em tese, o crime de falsificação de documento particular previsto no Código Penal. Certo. Falsificação de documento particular. O item está correto. Os cartões de débito e crédito para documento particular. Artigo 298. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para fins do disposto do caput, que para ser documento particular o cartão de débito, de crédito ou débito. Vamos lá. 57. Polícia Civil da Bahia, escrivão de polícia, julga os próximos itens relativos a crimes contra a fé pública. A consumação do crime de atestar ou certificar falsamente, em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente da sua efetiva utilização pelo beneficiário. Certo, né? Todo crime de falso, você, na verdade, não precisa ter... Tem os casos específicos que você tem que ter o dolo de fazer uma coisa, mas mesmo assim, com esse dolo, o crime se consuma no momento que você fabrica o documento, né? Que você faz o falso. Ainda que eu tenha o dolo, não preciso efetivar o dolo. Porque aí você só faz exaurimento do crime. Então, falsificação é só você falsificar. Então, vamos lá. Alterar, atestar ou certificar falsamente, em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, detenção de 2 meses a 1 ano. Vejam que pela redação do tipo penal se percebe que estamos diante de um crime formal. Aqui, ó. Se consuma com a mera prática da conduta de atestar ou certificar. 58, 2013, Polícia Civil da Bahia, escrivão também. Julga os 4 itens relativos aos crimes contra a fé pública. Considera a seguinte situação hipotética. Celso, maior capaz, quando trafegava com seu veículo em via pública, foi abordado por policiais militares. Opa, vamos ver se qual parecida aquela. Que exigiram a apresentação de documentos de veículos e carteira de habilitação. Celso, então, apresentou a habilitação falsa. Nessa situação, a conduta de Celso é considerada atípica. Atípica, né? Visto que a apresentação de documentos falsos decorreu de circunstância alheia à sua vontade, errada, né? Uai, mas sempre é lei, né? Neste caso, Celso praticou o delito de uso de documentos falsos. Uso de documentos falsos. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados alterados a que se refere ao artigo 297 e 302.
a combinada pena, a combinada falsificação ou alteração. O simples fato de ter havido solicitação do agente policial não caracteriza a ausência de vontade do agente. Há decisões judiciais entendendo ainda que o mero porte da CNH já, ou já, esse caso que a gente leu, já caracteriza. Não falou agora. Ainda que eu não apresente, estou andando na rua, mas estou com a identidade falsa, a CNH falsa, cometendo crime. 59, SESC 2013, Ministério da União, Analista de Direito. A inserção em assentamento de registro civil de declaração falsa com vista da alteração da verdade sobre fatos juridicamente relevantes configura crime de falsidade ideológica com aumento de pena em razão da natureza do documento? Eu acho que está errado, né? Peraí, ó. A inserção em assentamento de registro civil, porque seria documento falso, né? Não seria falsidade ideológica, ou não? Vamos ver. Eu acho que isso aí está correto aqui. Vamos lá. Artigo 299. Tá correto. Então, vamos lá. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrito, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Parágrafo 1. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, o caso de registro civil aumenta também da pena. Vamos lá. A inserção em assentamento de registro civil de declaração falsa com vista da alteração da verdade sobre fatos juridicamente relevantes configura crime de falsidade ideológica, com aumento de pena em razão da natureza do documento, certo? A natureza do documento de assentamento civil ou de funcionário público aumenta a pena da falsidade ideológica. Vamos lá. É porque normalmente a gente ficou o tempo todo batendo em falsidade ideológica, não é identificação. A gente esqueceu que assentamento de registro civil não é uma identificação da pessoa. Às vezes, como eu falei, pode ser um assentamento de interdição, de tutela, não é um registro civil. A gente falou, né? Toda vez que eu mostro identidade, não é falsidade ideológica, é apresentação de documento falso, uso de documento falso. Todo mundo confunde com falsidade ideológica. Falsidade ideológica são informações de fatos juridicamente relevantes seus. Em assentamento civil, você pode, né, fazer isso. Porque, como eu falei, não é só o registro civil. Você tem vários outros documentos de assentamento civil. Tem a tutela, tem a curatela, né? Tem a guarda de filhos, tem várias coisas que você pode falsificar. SESC 2013, CNJ, na lista judiciária. Crime de falsificação de documento público, quando cometido por um funcionário público, admite a modalidade culposa. A hipótese em que a pena é reduzida. Não me lembro. Que é todas... Hã? Vai lá, fala. Não, esse crime de falsificação tem que ter dolo, né? Então já mata por aí, né? Vamos lá aqui. Os crimes contra a fé pública somente são punidos na modalidade dolosa, não havendo previsão na forma culposa. Para que um crime seja punível a título de culpa, é necessário que haja expressa previsão legal nesse sentido. Vejamos, artigo 18 de disciplina. Crime culposo. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Parágrafo 1. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Então, só quando a lei diz que tem que ser culposo. Pode ser culposo. Vamos lá, 61. 2013, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Procurador. O curso foi bom. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento falso, não se exigindo a comprovação da efetiva lesão da fé pública, o que se afasta da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão do bem jurídico tutelado. Certo? Vamos lá, de novo, vou ler lá. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento reputado falso,
não se exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública. Não tem como a gente saber como lesão à fé pública, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, em razão do bem jurídico tutelado. Você lembra que, inclusive, da moeda falsa, como você está tutelando a fé pública, você não tem como fazer o princípio da insignificância, porque você não está vendo o valor, você está vendo a fé pública naquilo. O item está correto, a doutrina entende que o delito do 304 é formal, pois se consuma no momento da utilização do documento, ou seja, no momento da prática da conduta, sendo dispensável eventual resultado naturalístico. Vejamos o artigo 304. Uso de documentos falsos. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere ao artigo 297 a 302. Pena. A combinado à falsificação ou alteração. Com relação ao princípio da insignificância, de fato, este é um entendimento jurisprudencial dominante, impossibilidade de aplicação dos crimes contra a fé pública, embora haja decisões isoladas entendendo pela aplicação do princípio. Portanto, entretanto, a afirmativa é correta. 62. SESC 2014, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Analista de controle externo. Julgue os itens a seguir acerca dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública. Vamos lá. Considere que determinado servidor público, prevalecendo de seu cargo, tenha falsificado o teror do testamento particular. Opa, pegadinha, o testamento particular é documento público, né? Lembrar que o testamento particular, apesar de estar escrito particular, ele é público. É equiparado ao documento público. Neste caso, o servidor praticou o delito de falsificação de documento particular, errado. Né? Não. Falsificação de documento público. Olha o que ele colocou aí atrás, ó. Que não se equipara a documento público, está sujeito a aumento de pena previsto na lei penal. Errado. Se eu tivesse caído, tipo assim, se eu tivesse pensado que ele era um documento particular, logo em seguida eu ia lembrar, ó, que não se equipara a documento público. Eu digo, não, ele se equipara. O item está errado. No caso em tela, o funcionário público praticou o delito de falsificação de documento público, pois o testamento particular é equiparado ao documento público para este fim. Vejamos, artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o agente funcionário público comete um crime prevalecente do cargo, aumenta-se da 6ª parte. Para efeitos penais, equipara-se a documento público emanado pela entidade paraestatal, ou seja, o SEBRAE, né, Sistema S, título ao portador transmissível por endosso, né, aqueles vários títulos comerciais, títulos de crédito, ações de sociedades comerciais, né, os livros mercantis e o testamento particular. Então, esse particular aí que ele tenta jogar você na pegadinha, né? Eu vou botar particular aqui, o candidato vai pensar que está errada a questão. 63, teste 2003, AGU, Procurador, Advogado da União, Advocacia Geral da União, cargo de procurador. Acerca da legislação penal especial dos crimes contra a administração pública e contra a fé pública, julgue os itens subsequentes. Aquele que emitir, sem permissão legal, título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador, praticará crime contra a ordem econômica, as relações de consumo da economia popular. Aqui, ó. Aquele que emitir sem permissão legal, título que contenha promessa de pagamento em dinheiro. Isso aqui é um crime contra a fé pública. Tem um artigo específico para ele. Não é um crime contra a ordem econômica. Entendeu? Entendi. É isso que ele quer na pegadinha, te levar a entender que é um crime contra a ordem econômica, assim, contra uma economia popular, quando na verdade é um crime desse que a gente está vendo aqui. Vamos ver qual é o artigo. É errado, pois tal conduta configura crime contra a fé pública, mais especificamente o delito do 292 do Código Penal, emissão de documento, omissão de título ao portador sem permissão legal. Esse tipo aí, ou seja, está no Código Penal. Que existe a legislação que é de crimes contra a ordem econômica. Existe a lei de crimes contra a ordem econômica. Mas, no caso aqui, essa emitir sem permissão legal título que contém a promessa de pagamento de dinheiro é, na verdade, um crime de direito penal contra a fé pública. Vamos lá, emitir
sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador, ou a que falte indicação do nome da pessoa que deva pagar, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quem recebe e utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses de multa. Então, está errado. 64, SESC 2013, Polícia Civil do Distrito Federal, agente de polícia. Aí, agente de polícia, o padrão que a gente está estudando. O empresário que inserir na carteira de trabalho e previdência social de seu empregado declaração diversa da que deveria ter escrito cometerá o crime de falsidade ideológica? É falsidade de documento, né? Uhum. Ele tem errado. Embora haja inserção de elementos falsos em determinado documento, tal conduta não se amolda ao tipo penal do 299, falsidade ideológica, porque é a norma legal específica para este caso, que é o artigo 297. Aqui, ó, falsificar no todo em parte documento público, alterar documento público verdadeiro, redução de 2, reclusão, de 2 a 6 anos e multa. Nas mesmas penas incorrem em sério faleceria. Na carteira de trabalho e previdência social de empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa do que deveria ter sido escrito. Na verdade, é uma falsificação ideológica, mas ela é bem específica, entendeu? Essa falsificação ideológica foi equiparada à falsificação de documento público. Mas por que foi equiparada? Porque a pena é maior de falsificação de documento público. Toda vez que tem essa equiparação para documento público, é porque o legislador quis que fosse maior a pena. A pena fosse maior, de 2 a 6 anos. Você vê que a outra... Aí é como se ele estivesse lesando, na minha opinião, é como se ele estivesse lesando o próprio INSS, né? Uhum. É por isso que eles fazem essa equiparação. Né? Então. Assim, vamos finalizar aqui. Assim, tal conduta configura falsificação de documento público, embora em sua essência se trate de uma falsidade ideológica, já que o documento é materialmente verdadeiro, mas com informações inexatas, ou seja, uma pegadinha aí para ter memorizado. Carteira de trabalho não é falsidade ideológica. 65. SESC 2013, Tribunal de Justiça da Bahia, titular notarial, ou seja, concurso de cartório. A falsificação de cartão de crédito, por si só, não configura conduta típica punível, uma vez que esse tipo de cartão não é um documento propriamente dito, mas constitui apenas uma base material destinada a estampar informe ou outros dados creditícios. Não. É equiparado à falsificação de documento particular. Isso. Aqui, ó, vamos lá. Item errado, pois a falsificação de cartão de crédito configura o delito de falsificação de documento particular. Eis que o cartão de crédito foi equiparado a documento particular para este fim. Artigo 298, aqui, ó. Falsificar no todo ou em parte documento particular, alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos de multa. Falsificação de cartão. É o que a gente está vendo aqui. Parágrafo 1. Para fins do disposto no caput, para o documento particular, o cartão de crédito ou débito. Então, está errado, uma conduta típica. Ele está falando de uma conduta típica, não configura conduta típica punível. 66. 2013, SEGESP, Alagoas, papiloscopista, SEGESP, Secretaria de Segurança Pública. No que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e a imputabilidade, julgue os itens seguintes. Considera-se crime contra a fé pública fraudar concurso público para órgão da administração direta do governo federal ou vestibular para a universidade particular. Aqui é um crime novo que foi acrescentado. Você lembra que a gente leu também? E aí? Só para eu dar um... Hã? Ele vai ler aí. Eu sei que está certo, mas só para eu dar... Peraí, no que se refere aos crimes contra a fé pública, contra o patrimônio e a imputabilidade, justiça civil. Considera-se crime contra a fé pública fraudar concurso público para órgão da administração direta do governo federal ou vestibular para universidade particular. Mas também na indireta também seria, né? Também. Indireta, tudo seria, né? Mas a grande questão, que às vezes, como a gente não está acostumado mais a ter universidades federais, universidades particulares que o vestibular tenha relevância,
gente pode querer cair na pegadinha. Mas lembra que eu falei para você que, por exemplo, tem universidades particulares em que, por exemplo, o vestibular de medicina é extremamente concorrido, né? Mesmo sendo uma particular, não é porque eu tenho dinheiro para pagar a faculdade de medicina que é fácil entrar, né? Tem uma seleção para entrar na faculdade de medicina. E aí você fraudar esse tipo de certame, você está fraudando, né, uma sociedade, porque na verdade tem que ter um critério aí. Não é só quem pode pagar, a universidade determina por meio de vestibular quem vai entrar para o curso dela de medicina. Porque assim, os outros cursos hoje em dia, nas universidades particulares, eu acho que hoje é só medicina, porque eu acho que os outros cursos todos, não tem. Se você É um for lá fazer vestibular vestibular, farjoto, né? vestibular só pro forma, só para constar. Assim, mas os outros cursos, tipo, acho que quase todos, acho que é só mesmo medicina. De repente, enfermagem, farmácia, pode ter na área de saúde alguma concorrente. Mas que eu me lembro é que medicina, na universidade particular, tem reprovados, né? É difícil você ver alguém reprovado em vestibular de universidade particular, mas em medicina tem. O cara chegar, eu fui reprovado no vestibular de uma universidade particular, meio estranho. Qualquer coisa. Vamos lá, eu acho que essa é a última questão, 66, vamos lá. 66, TESP 2013, CEGES pela rua, papiloscopista, no que se refere aos crimes contra a fé pública e contra o patrimônio e a imputabilidade, julgo os itens seguintes. Considera-se crime contra a fé pública fraudar concurso público para órgão de reputação O que direta, a a gente mesma leu agora. questão. É a mesma questão, foi a Ele gente leu repetiu. 66. Ele repetiu aqui. Ele repetiu? Ah, não, foi que a gente leu, foi mal. É que a Mas gente eu estava estava lendo. repetindo. Tá. Item correto, pois conduta, neste caso, que amoda ao tipo penal do artigo 311-A do Código Penal, que está inserido no rol dos crimes contra a fé pública, fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar assim um ao outro ou de comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso. Concurso público. Processo seletivo para ingresso no ensino superior. Esse aqui. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Afirmativa correta. Então é isso. Acabou esse material, né? Vimos todos os crimes contra a fé pública. Então, a gente viu os crimes de moeda falsa, até aqui os crimes contra a fé pública. Moeda falsa. Então, a gente viu moeda falsa, crimes assimilados à moeda falsa, pretexto para a falsificação de moeda, emissão de título ao portador sem permissão legal. Depois vimos a falsidade de títulos e outros papéis públicos. Vimos da falsidade documental, que aí tem o time de falsificação de selo sinal público, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falso reconhecimento de firma ou letra, certidão atestado ideologicamente falso, falsidade de atestado médico, reprodução, adulteração de selo peça filatélica, uso de documento falso, supressão de documento. Isso aqui quase não teve questão, né? Esse aqui, supressão de documento. Outras falsidades, fraudes em certames de interesse público, foi o que a gente respondeu agora. Vimos os dispositivos legais importantes, súmulas do STJ, a súmula do STJ que mais cai é 522, né? Que é aquela que fala que o fato de você tentar se defender em tese, se defender dizendo que é outra pessoa, não é uma defesa. Não é uma defesa, na verdade é um crime que você cometeu. É um crime. Então, hoje a gente acabou cedo, mas vamos aproveitar o dia, né? Já que acordou aí, vou adiantar minhas coisas aqui. Aí de noite a gente inicia outra, né? Deixa eu te falar, a gente pode fazer hoje como é que está o horário do irmão? Pode ser de 8 às 9 ao invés de 9? Pode ser.